uma turma de amigos, nós fizemos um trecho da Rota 66, andamos 1.840 quilômetros. A gente perde o fôlego diante daquela grandeza, daquela imensidão. Lembra, é que, na verdade, quando se fala em juiz, você tem aquela ideia daquele cara velho, cabelo branco, chato, ranzinhos aí, que antigamente era mesmo. Mas hoje a cabeça do juiz é diferente. Nós temos muitos juízes mais novos e isso é importante. Tem que manter uma certa equidistância. Por quê? Porque daqui a amanhã você vai julgar aquela determinada pessoa envolvida, aquela entidade, aquela empresa, aquela coisa toda. Recebemos hoje no cartão de visita o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, José Jacó Valente. Formado pela PUC em 1981 e juiz há 27 anos, Jacó é também presidente da 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, que julga, em sua maioria, processos ligados a contratos bancários. Um homem que, para aliviar os momentos de tensão, costuma sair com sua moto pelas estradas do Brasil. Ou até mesmo manter um contato maior com a natureza, velejando em diversos locais ao redor do mundo. Apaixonado por velocidade, nosso convidado nasceu na capital paulista, escreveu diversos livros e dedica a maior parte do tempo à sua profissão. Como será que é lidar com casos complicados e ser uma espécie de sábio da justiça? Esse é o tema da nossa entrevista hoje no Cartão de Visita. Olá, doutor José Jacó Valente, bem-vindo ao Cartão de Visita. Eu quero saber como é que é ser responsável por decisões tão importantes como julgar processos de contratos bancários, por exemplo. Débora, muito obrigado pelo convite. Na verdade, o Tribunal de Justiça, pela estrutura atual, ele tem a divisão em 3 seções: criminal, direito público e privado, e a Câmara que eu presido é uma das câmaras de direito privado. E uma das nossas atribuições é justamente julgar aquelas questões envolvendo contratos bancários. É uma grande parte dos processos que nos chegam às mãos estão ligados a esse questionamento. Veja bem, quando a gente fala em contrato bancário, normalmente a gente tem aquela pessoa, aquele correntista, aquele mutuário que fez a contratação e depois de algum tempo, por algum motivo, resolve pedir uma revisão. Temos outras situações de pessoas que, diante de uma fatura de cartão de crédito parcelada, afirmam terem pago encargos abusivos. E engloba todas as instituições financeiras, então, doutor Jacó? Sim, todos os bancos, e cada um dos bancos tem dezenas de contratos distintos para cada uma das situações. Contratos de cheque especial, contratos de financiamento, contratos de leasing e etc. Nossa, e diante de cada caso concreto, nós temos que analisar se há ou não abuso, se há ou não ilegalidade naquelas cláusulas contratadas. A partir daí, a gente também tem que verificar se há cláusula abusiva ou cobrança fora do contrato. E tudo isso é individualizado. Não há como generalizar e fazer um modelinho para julgar todos os contratos do banco tal, todos os contratos do banco Y, porque cada caso tem as suas particularidades. Muito interessante, né? Esse é um assunto que abrange todos os bancos e até outras instituições. Eu falei não só bancos, né? Outras instituições financeiras, como, por exemplo? Paralelamente aos contratos bancários, nós também atuamos, julgamos algumas questões ligadas a cobranças feitas por empresas de factoring, particulares que postulam créditos representados por cheques prescritos ou cheques ainda no prazo de validade em execuções. E com reflexos também em protestos, às vezes devidos, às vezes indevidos, e anotações em Serasa, SCPC e alguns outros órgãos de defesa do consumidor. Porque toda vez que há uma anotação dessas, quando a parte considera indevida, na grande maioria das vezes ela vai atrás de busca de indenização por danos morais. E essa indenização por danos morais exige uma certa cautela para que não se permita que se transforme naquela chamada fábrica de indenizações, aquela máfia de indenizações. Numa grande maioria das vezes, as partes têm sim direito à indenização,
mas não há aquelas indenizações milionárias que às vezes elas vão atrás e que, fundadas até em precedentes de outros países, falam, olha, eu também tenho direito a 1.000, 2.000, 3.000 salários mínimos, etc, etc. Então, os juízes estão atentos a esses pedidos de indenizações abusivas, né? Porque muita gente acha que vai conseguir facilmente. Há necessidade. É comum vermos a argumentação de que, porque o banco teve um faturamento anual de não sei quantos bilhões de dólares, eu quero uma indenização milionária também. Não há essa correspondência, não é possível, porque isso geraria um enriquecimento ilícito. É verdade que a gente leva em consideração a condição dos envolvidos pelo seguinte, condenar um banco a pagar 10, 15, 20 mil reais tem um reflexo diferente daquele que terá um particular que for condenado a pagar 10, 20, 30 mil reais. Para um particular isso pode ser muito grande, um valor muito grande, para o banco às vezes é irrisório. Claro. É verdade que o desembargador, por alguns, é considerado uma espécie de sábio da justiça por julgar as decisões tomadas pelos juízes? É assim mesmo, doutor Jacó? O que se costuma falar não é que o desembargador é sábio da justiça, é que tem alguns que acham que, jocosamente falam que alguns juízes pensam que são Deus, o desembargador tem certeza. Mas, na verdade, não é isso. O que acontece é que, pelo nosso sistema legal, o Poder Judiciário tem duas instâncias. E é uma garantia para a pessoa que se socorre do Poder Judiciário. Se ela não se conformar com a decisão em primeira instância, que um juiz de direito de uma vara civil, de família, em primeiro grau, proferiu, ela tem o direito de pedir revisão dessa decisão por um órgão jurisdicional superior, que é o Tribunal de Justiça, composto pelos desembargadores. Então, no Tribunal de Justiça, quando os recursos são apelações normais, o Tribunal de Justiça tem um sistema para que 3 desembargadores façam o reexame daquela decisão de primeira instância. Então, em segunda instância, os desembargadores vão verificar as alegações das partes, a documentação existente no processo, certo, e concluir pelo acerto ou pelo desacerto da decisão proferida em primeira instância. O senhor já foi juiz e a minha pergunta é a seguinte: já houve casos, por exemplo, em que uma decisão sua foi levada ao desembargador e ele deu uma sentença contrária ao senhor? Como é que lidar com isso? Olha, a gente não tem aquela preocupação no tribunal de falar, eu vou manter a decisão do juiz, porque senão o juiz vai ficar chateado. Não existe, não existe isso. O que existe são posicionamentos. Claro. Eu posso até achar no tribunal que um juiz de primeira instância proferiu uma decisão bem fundamentada, mas que ela é diferente do meu ponto de vista. Isso não quer dizer, em última análise, que ele esteja errado. É que o tribunal ele vai colocar uma turma julgadora com 3 desembargadores que, por maioria ou por unanimidade, vão manter ou reformar aquela decisão. Em primeira instância, quando eu estava em primeira instância, eu não ficava muito preocupado com o que o tribunal pudesse fazer, de confirmar ou reformar. Ao contrário, se o tribunal achasse que eu tivesse feito alguma coisa errada, alguma bobagem, alguma coisa, teria a oportunidade de corrigi-la. O que é importante é que os juízes de primeira instância, principalmente, julguem de acordo com as consciências de cada um deles. São convicções diferentes, não é, doutor Jacó? Sem dúvida nenhuma. Se não houvesse a possibilidade de argumentação num sentido ou no outro, não precisaria o juiz. Sim. Bastaria aplicar hipótese A, situação B, conclusão C. Bom, como a gente já falou, o senhor trabalha com contratos bancários. E é constante o número de casos de danos morais por causa das anotações junto ao Serasa, por exemplo? Olha, o número é elevado. E, como eu mencionei, tanto a anotação no Serasa, o protesto extrajudicial, devido ou indevido, e a anotação em outros órgãos de proteção, podem gerar dano moral. Outras condutas que não chegam até a anotação em órgãos de proteção também podem gerar danos morais. É o que se fala, por exemplo, em alguns casos pontuais, de correntistas que foram barrados em portas de banco. Isso entra também? Isso também seria banco. No nosso caso, só quando tiver ligação com o contrato. Sim. Agora, o importante é que o dano moral, ele exige análise concreta daquele caso. Porque nós temos situações, por exemplo, onde alguém teve a palavra que se inventou agora, que é a negativação, teve uma anotação que pode até ser indevida, mas que na sua ficha tem inúmeras outras devidas. Então, já temos até uma súmula nesse sentido, dizendo o seguinte: como a finalidade do dano moral é tentar reparar aquela chateação que alguém que tem o seu nome ilibado sofre ao ver uma negativação indevida, se ele já tem outras anotações de inadimplência, se ele é um devedor contumaz, aquela anotação, ainda que indevida, não gera indenização por dano moral. É necessário que se analise também
se é pessoa física ou jurídica postulando indenização por dano moral. Porque quando se fala de uma pessoa física, é possível admitir que a pessoa ficou chateada, triste, abalada. Já uma empresa, não. A empresa, hoje, é pacífico, que tem direito à indenização de dano moral, só que não dá para falar, a empresa ficou chateada porque anotaram... Não, o que aconteceu é que pode ter havido uma anotação indevida e algum reflexo patrimonial pode ter havido, por exemplo, em relação ao nome da empresa. Ela pode ter sido a sua imagem no mercado abalada. Aí sim. Então, as situações são distintas e exigem exame identificado de cada uma delas. Normalmente, um caso desse dura quanto tempo para avaliação, doutor? Olha, tem como precisar isso para a gente? Hoje, o tribunal ele tem a primeira instância, que o processo começa em primeira instância, para simplificar, começa numa vara comum, ou seja, regional, seja central, ou seja, do interior. O juiz da vara civil, por exemplo, que vai analisar um pedido de indenização. Vai depender do volume daquele juízo, vai depender da existência ou não de provas a serem produzidas em audiências e do ritmo de trabalho de cada magistrado. Hoje, a primeira instância não é o grande problema da morosidade da justiça, é que há um gargalo para o tribunal que exige que um recurso de apelação, dependendo do desembargador que o receba por distribuição, vai esperar 1, 2 anos, 3 anos para ser julgado esse recurso de apelação. Então, não há como generalizar quanto tempo dura. Sim. O que acontece é que, às vezes... Pode durar anos, pode durar mais. O senhor falou. Mas esse acúmulo de processos começou com a Constituição Cidadã de 88, que deu-se maior ênfase à busca dos direitos, sem uma contraprestação na estrutura, que acabou um pouco defasada. E também pelo fato de que muitas demandas são absolutamente infundadas. Nós tivemos um caso concreto no tribunal de um banco postulando em juízo, promovendo uma ação por causa de 36 centavos. Nossa. Sabe, eu acho que é um descalabro, Sim. porque ele gastou mais com o profissional que o representava e com o papel que ele usou para fazer aquela petição do que os 36 centavos que ele buscou receber em juízo. O senhor iniciou no interior, depois foi para o litoral e em seguida para Santo André, no ABC. Durante todos esses anos, houve um caso que marcou bastante a sua carreira? Dá para contar para a gente? Olha, eu comecei no interior de São Paulo, em Bilac, uma cidade pequena, próximo de Araçatuba, onde era muito tranquilo o movimento. O movimento forense tinha, na época, em 85, cerca de 105, 107 processos em andamento, era muito tranquilo. Depois disso, o litoral norte. No litoral norte, e na comarca de São Sebastião particularmente, o número de ações possessórias era muito grande. Então, na verdade, não havia algumas ações mais pontuais que a gente desse mais atenção. O que havia era um volume muito grande. E depois, em Santo André, onde eu fui como titular de uma vara um pouquinho mais complexa, que era a vara do júri, menores, execuções criminais e corregedoria da polícia também, ali os problemas se diversificavam. Desde, na época ainda era menores, hoje é infância e juventude, mas na época ainda menores, a gente tinha os problemas do menor infrator, das adoções, daqueles problemas ligados à família desestruturada. Tínhamos os crimes de morte, os crimes de homicídio, suicídio, instigação ao suicídio, aborto e instigação e auxílio ao aborto. Tinha a corregedoria da polícia, que nos exigia uma cautela muito, muito grande, porque eu particularmente tenho orgulho de dizer que eu sempre tive um relacionamento muito bom com a Polícia Civil e Militar. Quer dizer que o senhor tem um panorama muito bom de experiências. Sim, é uma gama bem variada. Eu nunca fui atrás de picuinhas, mas quando se tinha que apurar alguma coisa, apurava-se com seriedade. Quando não se tinha, elogiava-se o trabalho feito. E é verdade que a polícia gostava de trabalhar com o senhor? Eu sempre me dei bem. Com a Polícia Civil e Militar, tenho grandes amigos em ambas, como tenho alguns promotores que trabalharam comigo também, que foram extraordinários. E como é que o senhor avalia a imagem do judiciário brasileiro em relação à população? Olha, o judiciário brasileiro é um poder diferente dos demais. Não é melhor nem pior, não, mas é diferente. Por quê? Ele começa pelo acesso ao poder judiciário, que é feito por concurso. Não é feito por campanhas, não é feito de uma forma que às vezes pode ser desvirtuada. Hoje em dia, nós temos algumas reportagens, algumas manifestações, principalmente em função de atos do Conselho Nacional de Justiça, onde se discute a apuração de ilícitos, apuração de irregularidades que possam ter sido praticadas por magistrados. É claro que em toda a comunidade civil, profissional, esportiva, tem os bons e os maus elementos.
O Poder Judiciário, de forma alguma, quer esconder os seus maus elementos. Ao contrário, é nosso interesse maior que eles sejam extirpados. A forma como se faz isso é que é questionável. O Tribunal de Justiça dos Estados, os tribunais dos estados, têm as suas corregedorias. E me parece que a função da corregedoria dos estados é exatamente essa, fazer a apuração. O Tribunal de Justiça reiteradamente julga, pelo seu órgão especial, processos administrativos disciplinares contra magistrados. É que, na verdade, não se faz aquela divulgação ampla. Por quê? Porque não se tem aquela necessidade de demonstrar demais os problemas da carne, da classe. É mais fácil a gente buscar a seleção natural, extirpando aqueles colegas que causem problemas, processando-os criminalmente, inclusive, e essa é a fala do nosso novo presidente, o doutor Ivan Sartori. Ele está muito empenhado em melhorar a própria imagem do Poder Judiciário. Por quê? Porque quando se fala do Poder Judiciário, se fala dos problemas que ele possa ter. Nunca ninguém vai a público para elogiar, foi proferida uma sentença muito bem proferida no determinado tema. Foi proferida aquela sentença que resolveu determinada situação. Costuma-se brincar jocosamente, quando o cachorro morde a pessoa, não é notícia. Quando a pessoa morde o cachorro, claro, é que é a notícia. Eu vou aproveitar para fazer essa pergunta. Recentemente, nós tivemos a polêmica envolvendo o Conselho Nacional de Justiça, como o senhor citou. O senhor concorda com o presidente da OAB, o FI Cavalcante, quando ele disse que a decisão do Superior Tribunal Federal fez renascer o CNJ? Não, veja, o CNJ, ele é o órgão encarregado de fazer a própria administração da justiça. Ele tem grandes méritos, senão não estaria institucionalizado. Ele tem as funções, inclusive correcionais, que a nossa ministra está agora desenvolvendo um pouco mais, e tem mesmo que ser feito esse tipo de atuação. Por quê? Porque nós temos tribunais e tribunais. Nós temos tribunais de um volume e de uma transparência de um tribunal de São Paulo e temos outros que podem não ser tão transparentes. Então, o Conselho Nacional de Justiça realmente tem uma atividade muito, muito elogiável. Nós temos o conceito na sociedade que o exemplo vem de cima, não é, doutor? Sim. Então, dessa forma, é justo. Por outro lado, o senhor não acha que os juízes vão ficar receosos em relação ao CNJ, por exemplo? Será que não? Não tem motivo para ficar receosos, porque também é aquele velho chavão, quem não deve não teme. O que se fala não é em não apurar. Eu repito isso, o doutor Ivan Sartori, nosso presidente, tem falado isso. A gente não quer que não se apure qualquer irregularidade. A gente quer que se apure de forma legal, de forma constitucional. O senhor acredita que em um período de mais ou menos 10 anos a gente vai ter um judiciário paulista mais ágil? E aí, doutor Jacó? Olha, Débora, difícil a pergunta? Na verdade, o judiciário ele vem numa evolução. Ele vem numa modificação positiva. Nós temos reduzido acervos, nós temos reduzido o tempo de julgamento e a tendência é que sim, que tenha melhoras a médio e longo prazo. A gente não fala em curto prazo, por quê? Porque os desembargadores, a gente falando em segunda instância, que é onde eu estou hoje, os desembargadores julgam diuturnamente um número grande de processos, mas também recebem semanalmente um número, às vezes, tão grande quanto julgar. Mas que a evolução é sensível, realmente ela é. Mudando completamente de assunto agora, hein? É verdade que o senhor gosta bastante de motocicleta? Um passarinho verde me contou. A gente tem alguns amigos que também têm moto, eu tenho uma moto, e a gente, nos finais de semana, às vezes nos reunimos para algum almoço em algum lugar, no final de semana com a família, domingo de manhã tomar café em alguma padaria diferente, isso é realmente muito gostoso. E os lugares mais bacanas que o senhor já visitou, dá para contar? Fomos em vários lugares. Guararema, outros países? Isso, com uma turma de amigos, nós fizemos um trecho da Rota 66. Andamos 1.840 quilômetros, sul da Califórnia, sul do Arizona, depois atravessamos o Grand Canyon. A sensação é de entrar nos filmes mesmo, doutor Jacó? É indescritível. A gente perde o fôlego diante daquela grandeza, daquela imensidão. Aí depois passamos pelo estado de Utah e descemos Nevada, terminando em Las Vegas. Foi realmente uma viagem muito agradável. Como é que foi a sua infância? Foi muito boa. Aqui em São Paulo mesmo, eu sou paulista e paulistano. Tenho alguns irmãos, tenho 3 irmãos, um irmão e 2 irmãs. E sempre me dei muito bem com ele, com meus pais. Na época que a gente brincava de bolinha de gude, peão, coisas que as crianças de hoje em dia talvez nem saibam como funciona. Brincava na rua, sem preocupação? Bicicleta na rua, sem medo de atropelamento, era diferente.
Por que será que as pessoas não conseguem imaginar um juiz, o desembargador, por exemplo, andando de moto, velejando, né, curtindo a natureza, fazendo esportes como esses, né, radicais, se aventurando? Débora, é que, na verdade, quando se fala em juiz, você tem aquela ideia daquele cara velho, de cabelo branco, chato, e ranzinza, e que antigamente era mesmo. A maioria dos juízes, não, sem criticar ninguém, mas era uma outra forma de vida, uma outra estrutura. Que bom que a gente pode mostrar esse outro lado aqui no cartão de visita. Hoje, a profissão está um pouco aerada, está sendo um pouco oxigenada. Nós temos muitos juízes jovens, muitos jogam tênis, muitos jogam golfe. Se vê que golfe também não é muito radical. É aquela história de brinca. Fala esporte mais solitário. Eu tenho jogado golfe. Não tanto, é sempre em grupos. Mas se não der certo o golfe, só resta bocha e dominó na praça, né? Quer dizer, então... Mas hoje a cabeça do juiz é diferente. Nós temos muitos juízes mais novos e isso é importante. Por quê? Porque ele tem mais contato com a sociedade, ele interage muito mais com a sociedade. Quebra a formalidade, não é, doutor Jacó? Quebra, sem perder respeito. Sim. Não se pode falar, não, o juiz tem que fazer tudo o que o outro faz. Não, você tem que manter uma certa equidistância. Por quê? Porque daqui a amanhã você vai julgar aquela determinada pessoa envolvida, aquela entidade, aquela empresa, aquela coisa toda. Claro. Mas sem aquele pedestal que se tinha antigamente. Agora, não só esporte, né? Música também. É um grande ponto fraco aí, né? Eu gosto de rock, eu gosto desde aquelas bandas da Já chegou a ter uma banda na época? Era exatamente isso que eu ia perguntar. Já chegou a ter uma banda nessa época? Não tinha banda, mas eu ainda agora, eu toco um pouquinho de guitarra. Quer dizer, eu acho que toco, os vizinhos acho que não, né? Mas eu gosto de tocar um pouquinho. Agora meus filhos também estão começando rock a tocar pesado um pouco. ou aquele soft rock? Tem o rock clássico e um pouco de heavy metal também. Tem muita coisa boa no mercado. Qual é a banda de rock preferida? Uma das grandes bandas ainda de todos os tempos é Iron Maiden, Metallica, Ozzy, muita coisa boa. Bom, agora eu tenho que perguntar, né? Para quem o Dr. Jacó entrega o seu cartão de visita? Eu sei que é difícil porque um cartão só, tem muita gente. Olha, Débora. Tem família. Claro, aí é que tá. Até pelo ênfase da entrevista, do trabalho, que é voltado para a área jurídica, eu poderia entregá-lo para minha esposa, para meus filhos, mas eu vou, pelo enfoque, estritamente pelo enfoque profissional, ao nosso presidente do Tribunal de Justiça eleito, doutor Ivan Sartori, porque ele está muito bem intencionado. Um desembargador responsável por vários temas bancários, uma vida cheia de decisões importantes e um espírito aventureiro presente em todos os momentos livres. Um homem que sabe da importância da sua profissão para a construção de um Brasil melhor. Um ser humano que, acostumado a processos importantes e uma rotina cansativa, busca na natureza e em coisas simples uma forma de diversão e de fuga. E é para o desembargador José Jacó Valente que eu entrego o meu cartão de visita. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.